Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre vetores. Bom, vetores nada mais são do que grandezas que possuem módulo, direção e sentido. Graficamente a gente pode representar um vetor por uma espécie de flecha, assim, desta forma. Nós podemos representar aqui uma das extremidades como sendo o ponto O e a outra das extremidades como sendo o ponto P desse vetor. Aí, como eu falei, né, um vetor tem módulo, direção e sentido. Essa seria a representação gráfica dele. Vamos começar primeiramente pela direção, né? A gente pode ter várias direções. A direção nada mais é que uma reta aonde está disposto esse vetor. Mas como assim? Vamos aqui traçar, por exemplo, essa reta aqui, essa reta pontilhada. E ela continua infinitamente para cá, infinitamente para lá. A gente pode escrever um vetor aqui acima dessa reta. Ele tem um começo aqui. Esse vetor ele está nessa reta infinita que define a direção desse vetor, né? E o sentido ele pode ser, no caso dessa reta aqui horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda, não é? Se a gente escrevesse um vetor nessa reta aqui para com sentido para a esquerda, seria dessa forma, né? Então a gente tem a direção, o sentido, esquerda ou direita, para cima ou para baixo, né? Dependendo de onde está disposta essa reta. Ela poderia também estar entrando nesse plano aqui, né? Tipo, indo em direção à tela ou saindo da tela, né? Representa o sentido. Aí o módulo seria o tamanho desse vetor. A gente representa esse vetor aqui como sendo uma letra maiúscula, que esse vetor em específico eu vou representar por A, e uma seta assim em cima, né? Isso ele representa todo o vetor, tanto o módulo quanto a direção e o sentido, né? O módulo é o tamanho do vetor, né? Ele é representado por um número. Geralmente a gente representa o módulo como sendo um A em negrito, né? A gente está representando o módulo desse vetor ou a própria representação do vetor, só que entre chaves, né? Isso quer dizer o módulo do vetor é um número que representa o tamanho do vetor. Então aqui a gente tem representado o módulo, a direção e o sentido do vetor. E o vetor é uma junção dessas três características. Aí a gente tem também o escalar, né? O que seria o escalar? O escalar é simplesmente um número que representa alguma grandeza. Exemplo, né? Vamos ver uns exemplos aqui da aplicação do escalar, né? A massa, porque se você pensar na massa, ela não tem direção e sentido, não tem lógica a gente pensar direção e sentido para massa, né? Então, a massa é um escalar, né? Ela não é um vetor, ela é um escalar. Outro exemplo, uma moeda, né? Por moeda eu estou falando reais, euro, uma moeda que a gente usa, né, usualmente aí para dinheiro. Energia, na física a gente estuda o conceito de energia, que é um número associado à quantidade de energia, né? Então energia também é um escalar, não tem direção e sentido, e etc. Esses seriam os exemplos de escalar, né? Os exemplos de vetor: velocidade, aceleração, força, deslocamento, etc. Então, vendo aqui, ó, por exemplo, a velocidade. Faz sentido você falar a direção e sentido para velocidade, né?
para que direção e para qual sentido aquele corpo que a gente estava estudando tá exercendo essa velocidade. Ou para qual direção e sentido esse corpo está acelerando, né? A força também, a gente vê na física que é um vetor. O deslocamento, né? Para que direção e para qual sentido aquele corpo está se deslocando. E vários outros aí que a gente pode ver na literatura aí, né? Que são exemplos de vetores. Agora nós vamos para as definições fundamentais, que são operações que a gente pode fazer entre vetores escalares. O primeiro, né, seria o que são vetores iguais, né? Vetor igual é aquele... O que é um vetor, primeiro que a gente viu lá, né? O vetor é um cara que tem módulo, direção e sentido. Então, se a gente tem dois vetores para que eles sejam iguais, a gente tem que ter o módulo, a direção e o sentido deles igual, né? Então, vamos lá. Digamos, vamos dizer que essa seja a direção dele, né? Então, a direção e o sentido aqui, né? Esse seria o vetor A. E façamos aqui embaixo aqui um outro vetor. Você vê aqui que o tamanho dele é igual, portanto é o módulo igual, né? A mesma direção, apesar de não estar na mesma reta, né? Eu posso pegar ele e escrever aqui em cima e ele vai estar da mesma forma, então ele tem uma mesma direção e tem o mesmo sentido. Se eu colocar se eu transpor ele aqui para cima, ele vai ser exatamente igual. Então esse vetor aqui eu vou chamar de vetor B. Isso é um pouco confuso, né? Dizer que esses dois vetores são iguais, sendo que eles não estão transpostos na mesma reta e na mesma posição, né? Mas eu posso pegar esse vetor e transpor ele para cá. Eu posso mudar esse vetor para onde eu quiser. A próxima definição seria os vetores com o mesmo módulo, mesma direção, só que em sentidos opostos, né? A gente vê aqui que ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção, só que o sentido é oposto, né? Esse vetor A e esse é o vetor menos A. Então a gente representa um vetor oposto de A por menos A. Então a gente tem os vetores com o mesmo módulo e sentido oposto, né? A gente representa ele pela mesma letra, né? Ambos. Só que o vetor que tem sentido oposto a gente representa por um menos A, né? O menos o vetor que for aqui. Digamos, se fosse um V, então o vetor oposto a ele seria o vetor menos V. Outra definição aqui que a gente pode fazer também, a soma de vetores, né? Vamos lá. Como que a gente faz essa soma graficamente, né? Como que a gente faria? A gente escreve o vetor A, né? Ou o vetor B, tanto faz a ordem. Vamos começar aqui pelo vetor A, né? A gente vai fazer ele aqui, a gente vai transcrever ele aqui, né? Dessa forma aqui. Vamos pegar aqui e escrever ele aqui. A gente vê que ocupa dois quadradinhos para direita e um para cima. A gente pegou o primeiro vetor aqui e só copiou ele, né? Aqui embaixo. O segundo vetor, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte onde ele começa, né? E pôr no final do outro vetor. A parte onde o vetor B começa, né? E aqui ele termina, né? A gente vê que ele tem um quadradinho na diagonal. Esse seria o vetor B. O vetor A mais B é onde começa o primeiro vetor aqui e onde termina o segundo vetor, né? Tem esse sentido, né? Onde começa e onde termina. A gente poderia também fazer uma soma de vários vetores, né? Vamos lá.
como a gente somaria? Vamos variar um pouco, vamos começar pelo vetor B. Então a gente escolhe um dos vetores, né? Vamos fazer aqui, então primeiro vetor B, 2 quadrados para a direita e 2 para cima. Agora vamos para o vetor A, aqui a gente tem o vetor A, e o vetor C, 3 quadrados para baixo. E finalmente o vetor soma deles todos, né? É pegar o primeiro vetor, onde começa o primeiro vetor, e ligar até o final do outro, né? Eu poderia fazer em diferentes ordens e eu ia obter o mesmo vetor, né? Que seria 1, 2, 3, 4 casas para a direita e 2 para baixo. Aqui, como a gente pode ver, né, começando primeiro pelo vetor A, depois o vetor B, depois o vetor C, a gente obteve o mesmo resultado aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. O mesmo resultado, né? Então a gente viu aqui, só para revisar, o que são vetores iguais, o mesmo módulo mais sentido oposto, soma de vetores. Agora a subtração de vetores, né? O vetor A menos o vetor B, né? Esse aqui é o vetor B positivo, né? Qual que é o vetor menos B? O vetor menos B nada mais é que o mesmo módulo. O vetor menos B é o vetor com o mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto. A menos B seria o vetor B com sentido oposto, né? Então a gente faz a soma normalmente desse vetor A com esse vetor menos B. A menos o vetor B. Aí nós temos também o vetor nulo, né? O vetor nulo é representado pelo número 0, que seria um vetor com um módulo nulo, né? E a gente pode obter ele pegando, por exemplo, o vetor A menos o próprio vetor A. Isso é igual ao vetor nulo. E por último, a gente pode fazer o produto de um vetor por um escalar. O escalar a gente viu que é um valor numérico, né? Que representa alguma grandeza. E o vetor por si só ele tem que ter o módulo, direção e sentido. Então, se a gente considerar aqui um escalar m, esse m pode ser um número qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Pode ser quebrado também. Um vetor a, né? A gente pode fazer o produto entre eles, né? M vezes a, né? A gente representa dessa forma. Esse escalar aqui ele pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Primeiro vamos analisar aqui os valores do nosso escalar. Aqui a gente está representando o produto, né? M vezes A, vetor, né? M é o escalar. Então, se esse M aqui for positivo, ele não vai mudar o sentido. Mas se ele for negativo, ele muda o sentido. Ele também pode ser nulo, né? Se ele for nulo, ele vai transformar esse vetor num vetor nulo. Se for igual a 1, esse escalar, né? O módulo permanece igual. Se for diferente de 1, esse símbolo aqui que significa diferente, né? Diferente de 1, o módulo varia. Vamos começar por aqui, ó, primeiro, né? Modificando o módulo dele. Digamos que esse módulo aqui, esse valor de m seja 0, né? Então a gente vai ter aqui um vetor nulo. Se a gente multiplicar ele, se esse m aqui tiver um valor de 1, né? Então o vetor não se modifica, o seu módulo, né? Então a vai permanecer igual. Se m for diferente de 1, digamos que m seja igual a 2. Então, se o m é igual a 2, a gente multiplica esse módulo aqui dele por 2.
Então o que vai acontecer? A gente vai aumentar aqui, antes aqui era 2, virou 4, né? E antes aqui era 2, virou 4. A gente aumentou o módulo dele aqui, a gente dobrou, né? Ó, pode ver que tem dois vetores iguais aqui praticamente, ó, de tamanho. Dois vetores A, então o que seria 2 vezes o vetor A, né? Da mesma forma que a gente poderia fazer um M igual a 0,5, por exemplo, que é a mesma coisa que a gente pegar esse vetor e dividir ele por 2, né? 1 dividido por 2 é igual a 0,5, né? Então a mesma coisa que a gente pegar esse vetor e dividir ele por 2, daí o que vai acontecer? Antes era 2 quadradinhos para direita e 2 para cima, vai ficar um quadradinho de tamanho, né? Então aqui vai ser um 0,5 A. Aí aqui a gente fez essas duas aqui, né? A gente viu módulo 1, módulo nulo, módulo diferente de 1. Agora o que acontece se a gente mudar o sinal do nosso M, né? A gente muda o sentido dele. Então, digamos aqui para um M igual a menos 1, né? A gente tem o A assim, né? O menos A seria um A com sentido oposto, a gente viu lá, né? A gente representa o menos A dessa forma. Só que aqui na frente desse A é como se a gente tivesse menos 1, né? Se esse valor for positivo, a gente não vai mudar, né? Ah, professor, mas e se esse A já for negativo, né? Se eu fizer a operação aqui, por exemplo, com um A que já era negativo, ele não vai mudar da mesma forma. Ó, observem aqui. Digamos aqui o menos A é esse aqui, né? Menos A. Se eu multiplicar por mais 1, né? Não vai mudar em nada, né? Porque mais com menos é menos, então ele vai permanecer o menos A, né? Então esses valores positivos que a gente multiplica não alteram em nada o sentido do vetor. Daí a gente poderia misturando esses dois lados aqui, né? A gente poderia, por exemplo, fazer um menos 5, aí seria de fazer o vetor desse tamanho com sentido oposto, né? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Deixe seu like e se inscreva aí no canal.